Olá pessoal, tudo bem? Hoje trazendo aqui para você 10 conselhos para você começar bem o ano, né? Diz que não é bom, né? Quem dá conselhos, que se conselho fosse bom, se vendia. Bom, mas aqui são conselhos da palavra do Senhor. E o que o Senhor, né, fala para nós que realmente nós devemos, assim, levar em consideração, né? Então, são todos baseados aí na Bíblia, tá? Eu espero que ajude você e que você guarde alguns deles, né? Ou se não, na verdade, todos eles, né? Porque eu trago aqui 10, tá certo? Antes de começar, vou pedir a você que deixe aí a sua curtida, porque realmente ajuda bastante aqui o canal. E não só ajuda o canal, mas também faz eu perceber, né, que é bom aquilo que eu trago aqui, né, que você gosta, que abençoa a sua vida, seja lá o que for, né, talvez não seja tão interessante esse conteúdo, mas eu sei, de alguma forma, quando você deixa a sua curtida, que o conteúdo aqui é uma bênção na sua vida. Então, é por esse motivo que eu te peço, tá bom? Outra coisa, pessoal, muito importante assim, é que normalmente tem coisas que eu posto aqui no canal, às vezes você não tá com tempo para escutar, vai lá no site, porque lá tem muitas dinâmicas, tem muito conteúdo que eu posto aqui e que eu coloco lá também, e às vezes vai de uma forma mais sucinta e ajuda você aí na questão do seu tempo, tá bom? Então é uma dica que eu deixo aí pra você. Se quiser também, me segue lá nas redes sociais do Telegram, no Instagram. Para mim vai ser um prazer ter a sua presença aí, tá certo? Bom, pessoal, vamos lá, a nossa primeira dica. O primeiro conselho trata-se sobre honrar a família, né, e os amigos. Então isso é muito importante e a gente se baseia lá em 1 Pedro 5,8, que justamente lemos assim: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. E a gente sabe, né, pessoal, que muitas vezes a gente está assim numa vida tão ativa, né, buscando tantas coisas, ajudando tanta gente, mas às vezes os nossos pais, né, os nossos cônjuges, né, os nossos filhos não têm um pouquinho da atenção que às vezes nós damos tanto para os outros e deixamos aí, né, deixamos a desejar. Bem, o segundo conselho tem a ver com as nossas palavras, né? Muitas vezes nós ficamos irritados, ficamos chateados, às vezes mal agradecidos por alguma circunstância, alguma situação da vida, e acabamos falando coisas, né, que não são agradáveis a Deus, não são agradáveis às pessoas que estão ao nosso redor. Inclusive tem até dinâmica aqui no canal falando sobre isso, tá? Sobre a questão da boca. Então, o conselho bíblico se encontra lá em Efésios 4:29, e nós lemos assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Então veja que é importante, né? Então, mais aí um conselho para a gente começar bem, né? Então, fica a dica. O terceiro conselho é justamente algo que todos nós vivenciamos, sofremos. E aí a dica é perdoe, né? E como que a gente, né, não só perdoar, né, o próximo, mas agir bem a tal ponto que realmente ele fique meio assim confuso, né? Poxa, era para a pessoa não me perdoar, mas a pessoa está agindo assim comigo. E justamente o momento que mais precisamos de perdão é quando nós sabemos que não merecemos o perdão. E aí a gente encontra essa passagem bíblica lá em Romanos 12, a partir do verso 20. Vamos ler? Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. E é justamente isso que nós devemos fazer, né? Então, vamos começar o ano perdoando, amém? Quarta sugestão. Você já ouviu falar que no tempo passado a palavra das pessoas valia tanto que era às vezes mais importante até do que dinheiro, né? Se uma pessoa falava, ela cumpria. E justamente o conselho para a gente começar bem, biblicamente falando, né, diante dos olhos de Deus, é não prometer algo que a gente não pode cumprir. E muitas vezes nós fazemos isso, né? Às vezes parece que a gente ainda não compreendeu que é melhor você dizer não, eu não posso, do que ficar prometendo, dizendo, fazendo a pessoa acreditar que sim, que ela vai fazer aquilo e acaba deixando a pessoa na mão. Será que isso é coisa,
né, uma coisa boa para se fazer. Eu não vou nem dizer sobre, né, ser cristão, porque a gente sabe que cristão não deve ser assim. Mas na verdade não é um cristão, é qualquer pessoa. A gente precisa retornar, né, ou retomar algumas características, né, do passado, né, porque tem coisas que não são ultrapassadas. São coisas que fazem parte do nosso caráter. E como cristãos, principalmente, nós precisamos cumprir aquilo que nós falamos. E o que a Bíblia fala a respeito disso? Vamos ler lá em Mateus 5? Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disso passar vem do maligno. Pessoal, a quinta sugestão, ou quinto conselho, eu digo a você que é um dos meus piores pecados, né? Que realmente é difícil para mim, né? E às vezes eu confesso que são coisas que acabam me atrapalhando muito na minha vida. E é justamente a dica que eu recebo para mim, que é organizar melhor o meu tempo. Você já vivenciou isso? Você tem esse problema de se organizar, né? Então, às vezes a gente quer tanto fazer algo e fica simplesmente o tempo todo em algo que você, às vezes, pelo menos comigo, né, eu tenho tanto prazer em certas coisas, que eu fico o tempo todo naquilo, né, e acabo esquecendo de outras que também são importantes, mas aquilo que não é tão importante a gente vai deixando assim, né, só que vai acumulando, 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 e quando a gente vê, já estamos por aqui de coisas para fazer, e aquilo também até assim, nos deprime, né, às vezes eu fico assim. Essa é a dica, né, essa é a sugestão, organizar o tempo. Então, essa é a dica para o ano que vem. E aonde que a gente encontra isso? Lá em Eclesiastes 3, no verso 1, que diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. A sexta dica ou sugestão tem a ver com o nosso dinheiro. Isso mesmo. É óbvio que a gente não tem assim todo aquele dinheiro, né, que a gente gostaria de ter. Mas muitas vezes tem gente que ganha tanto e sabe, né, gastar assim como se tivesse um mundo de dinheiro, né, um rio de dinheiro. E tem gente que ganha pouquinho, acaba no final do mês, né, e ainda tem dinheiro. E aquele que ganha tanto às vezes não tem dinheiro, ainda tá devendo, ainda tá, ó, no vermelho. Então a dica é justamente esse, né? É a gente saber como se organizar nas nossas finanças. Essa parte da minha vida, eu não ganho muito, na verdade, mas é uma coisa que eu tenho aprendido aos pouquinhos, né? A me organizar. Nesse ponto aí, eu acho que tá tranquilo. Mas e você? Como é que você gasta o seu dinheiro? Você sabe se organizar a ponto de chegar no final do mês e ainda ter aí uma, né? Você sabe, né? Aquela merrequinha, não é verdade? Então, pessoal, e biblicamente, onde que a gente aprende isso? A se organizar. Tem alguém na Bíblia que seja assim? Vamos lá? Gênesis. Nos 7 anos de fartura, a terra produziu abundantemente, e ajuntou José todo o mantimento que houve na terra do Egito durante os 7 anos, e o guardou nas cidades. O mantimento do campo ao redor de cada cidade foi guardado na mesma cidade. Interessante, né? A gente saber essa organização financeira. Então, isso é muito importante. Sabe aquela ideia daquele homem que Jesus contou a história do celeiro, que ele juntou tudo que ele pôde juntar e nem lembrava do amanhã, e nem lembrava das pessoas ao seu redor, não ajudava ninguém, ele só queria para si. Essa é a outra dica. Tem a ver com finanças, né? Tem a ver com ganhos, tem a ver com abençoar. Então, a dica é: abençoe o outro, né? Aquilo que Deus tem abençoado você, pode ser com um pouquinho. Tenta pensar em alguém que precisa, que tem necessidade, que você vai fazer, sabe, se alegrar, colocar um sorriso nos lábios. Então, faça isso. Essa é a dica para o ano que vem. Abençoe. E biblicamente falando, além desse texto que eu acabei de lembrar para você, vai lá em Gênesis 12, nos versos 1 e 2, que a gente vai ler o seguinte. Então é justamente o que Deus faz conosco, né? Ele nos abençoa para que a gente também possa abençoar o próximo. A oitava sugestão, pessoal, para a gente começar bem o ano que vem, é justamente em meio a todo o caos que nós estamos vivendo, né, de todas as dificuldades, acredite, sempre tem algo bom nessa situação, porque Deus, ele nunca nos desampara totalmente. Deus, ele está sempre à frente de todas as coisas e precisamos, sabe, ser otimistas, acreditar nessa palavra, acreditar na palavra do Senhor. Então, essa é a sugestão. Agora, onde que eu encontro na palavra do Senhor
aquilo que me dá um respaldo para vivenciar isso, né? Para saber que mesmo em meio às dificuldades, em meio às lutas, eu tenho que, sabe? Acho até que você já sabe onde a gente vai encontrar isso, né? Eu tenho que, sabe, saber esperar, ter uma perspectiva positiva. Algo bom vai suceder, algo bom vai acontecer. Só o fato de, sabe, poder saber que eu estou entrando em um novo momento, em um novo tempo da minha vida, já é algo maravilhoso da parte do Senhor. Então, sabe onde a gente vai ler? Lá em Lamentações, no capítulo 3. Vamos lá? Verso 21 diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Então, essa é a mensagem do Senhor para nós. Trazer à memória tudo que nos traz esperança, que nos dá esperança para continuar mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às dificuldades. Às vezes a gente fala, nossa, o que está acontecendo com o mundo, né? Parece que o mundo está de pernas para o ar, está de cabeça para baixo. Porque é tanta coisa ruim, é tanto desemprego, é tanta chuva, é furacão, é tufão, é tsunami, é infecção, é doença. Meu Deus, só tem coisa ruim? Não, tem muita coisa boa. E a principal de todas é que Deus está no controle de todas essas coisas. Amém? Bom, pessoal, a nona. Essa nona sugestão, ela é muito importante, porque muitas vezes nós temos essa tendência de postergar aquilo que a gente precisa fazer, aquilo que é urgente. Essa aí eu posso lhe garantir que é uma das coisas que eu sofro, né? Como eu disse aí no anterior, né? Sabe aquela tentação de ficar fazendo o que é bom, o que é gostoso, o que dá mais prazer, e aquilo que não é tão interessante assim, a gente fica, né, deixando para depois. E eu tenho alguns projetos aí que eu não posso mais esquecer, que eu tenho que seguir em frente. Então, essa é a nossa dica para, né, começar bem o ano, e é justamente não parar os projetos pela metade. Começou, vai até o fim, segue, não desiste, né? É isso que Deus fala para nós. E com quem que a gente aprende isso, né? Biblicamente falando, a gente vai ver isso lá em Daniel, no último capítulo, no verso 12, e que diz assim: tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Como é bom, né? Quando a gente tem algo que a gente precisa fazer há muito tempo e quando a gente consegue resolver aquilo, ai, parece que um peso saiu das nossas costas, não é assim? Então, já sabe, né? Começa e vai até o fim. E por último, para a gente começar assim com chave de ouro, a gente vai encontrar lá, biblicamente, lá em Mateus 6,33, que diz, e que tem a ver com o quê? Compromisso com Deus. O mais importante de tudo, precisamos nos comprometer com a palavra do Senhor. Amém? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, né? O reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então é isso que o Senhor espera de nós, né? Que em tudo que a gente viva, que primeiro de tudo, que a gente coloque Ele em primeiro lugar, não se preocupando, não tendo aquela ansiedade, aquela, sabe, o que eu vou comer, o que eu vou beber, como é que eu vou trabalhar, o que eu vou fazer, sabe? Todas essas coisas vão vir, né? Deus, Ele sempre nos abençoa, Ele sempre tem nos abençoado. Se a gente olha para trás, a gente vê tudo que a gente já percorreu, tudo que a gente já caminhou, e a gente poderia até dizer, né? Até aqui nos ajudou o Senhor. E eu acho que essa é a palavra, até aqui tem nos ajudado o Senhor, e até aqui o Senhor continuará te ajudando, me ajudando, nos ajudando. Amém? Que você tenha aí um início de ano abençoado na presença de Deus, com todos esses conselhos, dicas, sugestões que foram faladas aqui. Diz aí, foi bom para você? Você gostou? Qual é que é a maior dificuldade para você implementar aí, como eu disse, duas, né? Mas aí, em nome de Jesus, a gente vai conseguir vencer. Amém? Pessoal, um grande abraço. Não esquece, deixa a sua curtida e vamos seguir aí adiante, tá certo? Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima.